Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo que eu vou falar sobre uma temática que eu amo muito, gosto sempre de estar conversando sobre ela, não para causar polêmica, mas para causar uma reflexão, né? Para causar uma reflexão sobre o desenvolvimento dessa temática. Então vamos conversar sobre práticas pedagógicas de tutoria em EAD, em educação à distância, sobre esse profissional, é um profissional sim, um profissional que precisa ser reconhecido, um profissional que precisa ser entendido, porque não adianta nós só cobrarmos a qualificação sem nós proporcionarmos, né? Um caminho, um lugar para este profissional no mercado de trabalho. Então, nós vamos conversar sobre a atuação dele nesse mercado tão desafiador, né? E é desafiador mesmo, pessoal. A educação à distância, ela tem vários desafios a serem trabalhados, né? Desafios nas quais são claros, que existem também na educação tradicional, mas que na educação à distância esse desafio está cada vez mais sendo debatido. Um dos grandes desafios é o próprio preconceito, né? O preconceito do público, o preconceito de quem atua na própria educação. Por que esse preconceito acontece? Pelo simples fato do não conhecimento, da falta de conhecimento desse processo. E essa falta de conhecimento, ela acarreta numa falta de profissionais das quais precisam atuar nesta área. Então essa fragilidade, esse desafio ainda a ser batido. E o que quer dizer para vocês? Faltam profissionais qualificados, faltam profissionais que briguem por essa causa. Então eu comento, estou gravando este vídeo para a gente conversar sobre isso, a gente aflorar, a gente levar esse debate adiante para quem quer que seja, porque é um caminho que não dá mais para voltar. Então esse desafio precisa ser trabalhado, esse desafio precisa ser questionado e esse desafio precisa ser quebrado, né? Esses impasses precisam ser quebrados. E como assim, Sherida, né? Me dê um exemplo. Existem profissionais dentro da educação que ainda acreditam que é simplesmente pegar o que eu faço em sala de aula e transferir este método para dentro de uma sala de ambiente virtual. O que eu faço lá, eu transfiro para cá. E eu lamento dizer a este profissional que não é assim, não funciona assim. É impossível eu conseguir fazer essa transferência, visto que os processos, que os métodos, as formas e a intenção do próprio aluno é diferenciada. Então a gente não consegue fazer essa transferência. Mesmo que o objetivo do ambiente presencial de aprendizagem, né? A educação presencial seja o mesmo objetivo da educação em EAD, que é atingir a aprendizagem qualificada, mesmo que esse objetivo seja o mesmo, o método pedagógico é diferenciado. As propostas didáticas são diferenciadas. E para a gente entender um pouquinho, né, e aprofundar sobre essa ideia de forma mais qualificada, eu vou trazer aqui para vocês uma sequência de vídeos, nas quais vão estar divididas em 5. Esse que nós estamos conversando agora é o primeiro vídeo, né? Um vídeo introdutório. Então teremos 4 vídeos para debater esta temática direcionada para a atuação do tutor, deste profissional. Então, vamos conversar sobre o que é importante este profissional e entender para que a sua atuação seja mais eficaz, seja mais coerente. Mas os que não têm interesse ou que não são, né, profissionais dessa área, que compreendam que existem, além deste profissional, um leque de profissionais, um grupo de profissionais que trabalham em prol da aprendizagem desse aluno. Então, é um grupo muito grande que se liga, que se junta em prol da aprendizagem qualificada, certo? E o tutor é o profissional que está de frente, é o profissional que conhece o aluno.
O professor, ele conhece de fato, ele pode conhecer o professor, a figura do professor no ambiente virtual de aprendizagem, ele pode conhecer o perfil da turma. Mas esse profissional é o profissional que conhece o aluno no ambiente virtual de aprendizagem. E é importante a gente conversar sobre ele e falar para ele estruturas dando suporte para esse desenvolvimento. No primeiro vídeo, né, após este vídeo, você vai encontrar esta temática. Desafios e possibilidades. Parece clichê, né? A gente falar sobre essa temática. Desafios e possibilidades. Porém, é importante a gente conversar aqui sobre eles. Porque eu acabei de pontuar para vocês os desafios, né? E são inúmeros, não são só os que eu citei aqui, certo? Mas por trás deste desafio, aos que têm interesse, que eu acredito que você que está me assistindo aqui, você tem interesse nessa temática, assim como eu, existem as possibilidades. Existem contextos ainda que não foram explorados. Existem caminhos a serem trabalhados. E você que está me ouvindo, eu acredito que vai encontrar essas possibilidades. Eu fico muito feliz por isso. Então a gente vai conversar neste caminho de desafios e possibilidades, o traço do perfil das pessoas, né, de quem é encontrado dentro desse contexto educacional que é a educação à distância. Nós vamos traçar o perfil do aluno, o perfil deste aluno que procura, que está dentro aí do ambiente virtual de aprendizagem. Nós vamos conversar, nós vamos falar quem é o professor, que sujeito é esse, por que ele existe, para que ele está ali, né? Ah, se existe ele presencial, por que ele está em educação à distância, se existe o tutor. Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos pontuar a figura do tutor. Que profissional é esse? E falar juntamente a importância desse profissional, né? Aqui eu acabei de pontuar para vocês o quanto ele é necessário devido à aproximação dele junto ao aluno. E aí a gente vai debater um pouquinho neste vídeo desafios e possibilidades. No vídeo seguinte, nós vamos falar sobre competências esperadas. Por que são competências esperadas? Aqui que eu vou pontuar neste vídeo e a gente vai conversar mais aprofundado. Pessoal, na educação à distância, existem diversas atividades que o tutor faz. E dentre elas, existe uma separação, né, que são conhecidas como competências, para a gente conseguir alinhar o papel desse tutor. Por quê? Não existe um papel linear. As instituições têm a forma e os métodos de atuação de forma diferenciada, né? As propostas pedagógicas são diferenciadas. Assim como a educação à distância, dentro dessas organizações também, né? Então elas precisam seguir. E quando se tem essa proposta, aí se traça o papel deste tutor. Mas o papel deste tutor, ele está alinhado com as competências esperadas. Ok? Que competências são essas? Aí a gente vai conversar sobre uma competência de apoio. O apoio, né, que o tutor precisa entender, que competências são essas, para onde vai, nós vamos conversar sobre ela. Nós vamos também conversar sobre a competência de orientação. Já ainda não é a mesma coisa, apoio e orientação? Não, a gente vai conversar mais aprofundado. Vamos falar também sobre a competência de capacitação. Competência essa, né, que está aí dentro do contexto pedagógico, enfim, vamos aprofundar também. E outra competência que isso é de consenso, né, da literatura que fala, que aborda sobre a educação à distância, é a competência administrativa. Então a gente vai aprofundar sobre essas competências mais neste vídeo aqui, competências esperadas. Pessoal, é de suma importância o entendimento desta competência, porque é por meio do conhecimento, né, da compreensão dessas competências é que o tutor vai conseguir entender de fato como pode ser a sua atuação, seja em qualquer instituição que ele esteja atuando.
É como eu disse aqui, existem as propostas institucionais, mas existem as competências nas quais o tutor é importante possuí-las, é importante tê-las e entendê-las para que ele consiga moldar ao projeto político-pedagógico da instituição na qual ele vai atuar. Então, vamos lá. Apoio, orientação, capacitação e administração. A gente vai aprofundar neste vídeo aqui. Beleza? Outro ponto que nós vamos conversar é sobre a avaliação, né? É um dos vídeos também que a gente vai conversar nessa sequência, aonde se encaixa o tutor nesse processo avaliativo. É importante destacar, sim, esse cenário de avaliação que está cada vez mais em ascensão, né? Aí cada vez mais sendo debatido, questionado, desenvolvido. E aí, dentro desse nosso diálogo, nós vamos falar o quê? Compreender o que é avaliação dentro da educação à distância. Nós vamos conversar sobre as modalidades e ferramentas avaliativas possíveis para a gente encaixar dentro do ambiente virtual de aprendizagem, né? Para o tutor atuar nessa questão. Nós vamos falar sobre as diversas formas de avaliação também, que no ambiente virtual a gente pode visualizar de forma clara, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, no Moodle, de forma clara, várias formas de avaliação, vários contextos, de que métodos e assim vai. Nós vamos conversar como é possível utilizar diversas tecnologias, diversas ideias tecnológicas para aplicar dentro do ambiente virtual de aprendizagem também, e assim o tutor ir trabalhando e mesclando esse contexto. Nós vamos falar sobre o objetivo da avaliação. Por que avaliar? E aí faz parte dessa reflexão o tutor estar inserido dentro desse processo também. E aí a gente vai conversar onde é que ele se encaixa, onde é que ele está dentro desse. Por fim, nós vamos conversar sobre apoio. O que é o apoio, né? Onde está o tutor neste local, neste ambiente de apoio? Faz parte da competência? Faz, mas nós não vamos falar sobre a competência nesse momento. Nós vamos falar onde está o tutor, como é o apoio para o tutor e com o tutor. Então, assim, a gente vai conversar a inserção e as necessidades dos processos de apoio em momentos específicos, né, e em situações diferenciadas. Beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo que vai falar sobre o quê? Os desafios e possibilidades na educação à distância. Um abraço e até o próximo vídeo.